esta palestra, este tema, aliás, homicídio doloso no trânsito, na verdade, é uma ideia que eu venho tendo já há um bom tempo, decorrente da prática. Né? Como advogado criminalista já há 15 anos e professor já há 10, eu venho notando de uns tempos para cá que essa ideia de homicídio doloso no trânsito está virando um fetiche, está se tornando coqueluche, sobretudo nos meios do Ministério Público. Né? Eles estão, lamentavelmente, eu vou até mais à frente discorrer mais a respeito, mas estão se criando algumas fórmulas mágicas, como se o direito fosse algo matemático, como se direção com embriaguez é igual a dolo eventual, direção com racha é igual a dolo eventual. Nem sempre será assim, nem sempre é assim, e não era assim. Né? Agora, quando fui convidado para dar essa palestra, esse tema me veio à mente de cara, porque não só pela vivência prática, como também por questões práticas do próprio escritório. Nós temos lá casos, realmente, em que temos clientes denunciados pela prática de supostos homicídios dolosos na condução de veículos automotores, que é algo que, para mim, pelo menos, gera um pouco de indignação, porque eu não consigo entender bem essa figura, homicídio doloso no trânsito. Não me soa bem. Não é algo que me parece ser muito correto. Lógico, eu não estou aqui defendendo a impunidade, nada disso. Existem casos e casos. Mas o que vem sendo feito ultimamente é praticamente uma banalização do Instituto Dolo Eventual na questão do homicídio no trânsito. Né? Em primeiro lugar, para iniciar a palestra, eu gostaria de comentar fazer um breve retrospecto, né, com relação à legislação de trânsito no Brasil. Né? Embora atue no direito penal já há 15 anos, não sou expert em legislação de trânsito, né? Sobretudo na área administrativa. O que eu vou dizer aqui diz respeito a questões penais, a legislação de trânsito sob o aspecto penal. Pois bem, o nosso atual Código de Trânsito foi publicado em setembro de 97, por meio da Lei 9.503/97. Esse Código de Trânsito, à época, revolucionou o que se tinha como legislação até então. O Código de Trânsito anterior, ele já não dava mais conta de cuidar, de gerenciar, de tutelar a questão do tráfego, do tráfego viário, nas ruas, nas avenidas, nas estradas do país. Era necessário, e por isso foi promulgada, então, a Lei 9.503, publicada a Lei 9.503 de 97, que trouxe diversas modificações, modernizou um pouco a legislação daquilo que se tinha, sobretudo na área administrativa, e, principalmente, criou pela primeira vez crimes específicos de trânsito. Não existiam até então crimes específicos de trânsito. O que era feito até 97 era tentar enquadrar o autor de um suposto crime no trânsito ou em artigos do Código Penal, como homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão de socorro, ou então nas contravenções penais, né, na direção perigosa de veículo, e também tinha uma que depois foi revogada, que era não ter habilitação, que virou crime, inclusive, específico pela lei nova, 9.597. Então, até 97, nós não tínhamos uma legislação específica para o trânsito. E, talvez até por conta disso, realmente graçava a impunidade até então. Né? Não havia, salvo as medidas administrativas, como as multas, que também não existia essa história de pontuação. Hoje todo mundo tem mais medo dos pontos na carteira do que de pagar uma multa propriamente dita. Isso é novidade. Isso veio em 97, não existia antes esse sistema de pontuação na carteira de habilitação. Então, tudo isso foi modificado em 97, criaram-se esses crimes de trânsito, realmente uma nova tipificação que se fazia necessária, e acreditava-se à época que com esses crimes de trânsito, recém-criados então, poderia ser solucionada a questão que nós temos aqui, das estatísticas que nós temos no nosso país, que são tristes, lamentáveis, que dão conta de que se mata quase mais no trânsito em um semestre do que na Guerra do Vietnã inteira, por exemplo.
né? Então, o nosso trânsito é violento. Sempre foi violento. Eu me lembro de quando eu era pequeno ainda, não digo criança de colo, lógico, mas quando eu era pequeno, adolescente, eu ouvia essas histórias de estatística de trânsito, que se mata muito, que o trânsito é violento, e blá, 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 blá. E hoje a gente ouve a mesma história. Não é que precisamos de uma lei dura, rigorosa, que puna, que prenda, que encarcere, que coloque na forca, que vai resolver essa questão do dia para a noite. É uma questão muito mais cultural do que propriamente jurídico-punitiva. Né? É claro, a lei seca, quando foi publicada agora recentemente, também foi feita muita festa para a lei seca. Só que o problema dela é muito mais legislativo do que prático. Eles criaram uma lei que é inaplicável. Não é? Ou que um cidadão bem orientado, bem informado, acaba saindo ileso, por mais embriagado que esteja. Eles pioraram a legislação. Do antigo 306 para o 306 que eles criaram, eles conseguiram criar um monstro que agora ninguém responde por nada. Aí criou-se a impunidade mesmo, mas por má técnica legislativa. O artigo 306 antigo, original do Código de Trânsito, solucionava o problema, não precisava criar um novo. Eles incluíram novos elementos no tipo penal que agora tornou-se inaplicável. Mas isso é uma outra questão, não tem nem a ver com o tema da palestra, a embriaguez específica no trânsito. O que eu queria mesmo, então, deixar claro para vocês é que essa nova legislação de trânsito ela vem desde 97. Essa história de crimes de trânsito, como crimes específicos, lei específica para isso, surgiu efetivamente em 97. E o legislador, quando criou a legislação específica de trânsito em 1997, prevendo e punindo condutas tidas como criminosas no trânsito, ele tipificou ali, são mais ou menos do 302 ao 311, 302 ao 312, mais ou menos, tem mais ou menos cerca de 10, 11 artigos, 10, 11 crimes na lei de trânsito, mas a grande maioria dos artigos, dos crimes previstos na lei de trânsito, são crimes de perigo, como é o racha, como é o próprio dirigir sob estado de embriaguez, como também é o dirigir sem habilitação. O que é o crime de perigo? São crimes que você pressupõe o perigo. Eles se realizam normalmente de mera conduta, ou seja, basta a prática do crime, que se tem o delito como praticado. No entanto, quando se fala em crimes de perigo, eu tenho duas modalidades, crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. O crime de perigo abstrato é aquele em que não se precisa provar o perigo, ou seja, a própria prática da conduta já é uma conduta perigosa por si só, e por isso o crime já se tipifica. Já no crime de perigo concreto, é uma outra situação. Eu tenho necessariamente de demonstrar o perigo. Então, o que seria, por exemplo, o dirigir sem habilitação? Dirigir sem habilitação por si só é crime? Eu diria a vocês que não. Por quê? Porque é um crime de perigo concreto. Eu preciso demonstrar, por meios concretos, de que aquela pessoa, naquela situação, dirigindo sem habilitação, colocava em risco o meio viário, colocava em risco o tráfego. Ou seja, dirigia sem noção de como maneja um veículo, ou em direção perigosa, fazendo zigue-zague. Aí eu demonstro o perigo. Mas tão só dirigir sem habilitação é uma tese absolutamente defensável. Por quê? Porque se eu dirijo bem, embora não tenha habilitação, eu não coloco em risco a ordem pública, não coloco em risco o sistema viário, logo não pratico o crime de perigo concreto. E quando eu falo que a maioria dos crimes previstos na lei de trânsito é de perigo, eu digo a vocês que dentro dessa maioria, a maioria desses crimes de perigo é de perigo concreto. Racha, embriaguez, o próprio dirigir sem habilitação, ou seja, são delitos que só se consumam, só se tipificam, só podem efetivamente gerar uma denúncia penal se houver prova clara e categórica de que naquela situação específica, na situação em que se encontrava o agente, ele, por meio da sua conduta, colocava em risco concreto a segurança das demais pessoas que trafegavam ao redor, as demais pessoas no trânsito. Salvo essa hipótese de demonstração do perigo, o fato, em tese, não se tipifica. Aliás, na legislação antiga, antes dessa história do 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, havia uma discussão muito forte na jurisprudência a respeito do crime de embriaguez ao volante. Se era um crime de perigo abstrato, ou seja, o só dirigir embriagado já é crime, ou era um crime de perigo concreto. Isso quer dizer o seguinte,
além de embriagado, ele deveria estar dirigindo de tal forma que colocava em risco a segurança do tráfego. E prevalecia, naquela época, até com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a tese de que era perigo concreto. Então, ocorreu, e não era raro isso, tá? De pessoas serem paradas numa blitz, com aspecto de ebriez, aparentemente embriagados, mas na hora de se defenderem em juízo, com a alegação de que não estavam dirigindo bem, não estavam sob efeito de álcool, de tal forma que colocava em risco a segurança dos demais, isso era tido como fato atípico ou gerava absolvição do acusado. Então era uma questão que, essa questão do perigo concreto e perigo abstrato sempre gerou dúvidas. Mas prevalecia a tese do perigo concreto no caso da embriaguez. E como eu disse, então a maioria desses crimes é de perigo concreto. 2 deles, especificamente, são crimes de dano. Ou seja, para a consumação, eu não preciso... O mero perigo não serve, eu preciso da efetiva lesão ao bem jurídico. Que crimes são esses? É o homicídio culposo na condução de veículo automotor, artigo 302, e a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, artigo 303. Esses 2 delitos são, por natureza, crimes de dano, ou seja, só se consumam efetivamente com a lesão ao bem jurídico tutelado. A vida, no caso do homicídio culposo, a integridade física, no caso da lesão corporal. Tá? Então, de um lado temos crimes de perigo na lei de trânsito, e de outro temos esses 2 crimes de dano. O cerne da palestra, obviamente, diz respeito a esses 2 delitos. Né? Embora homicídio doloso no trânsito, no entanto, aqui eu também vou, às vezes, comentar um pouco da lesão corporal culposa no crime de trânsito, sobretudo no final, quando formos falar um pouco de tentativa do dolo eventual, mas daqui a pouco eu volto nesse tema. Com relação a esses crimes de dano, o legislador que criou os crimes de trânsito nessa lei de 97, pela primeira vez, então, passamos a ter crimes de trânsito especificamente previstos em lei, deixou claro, quando da publicação da lei, qual era a ideia que se tinha para acidentes de trânsito, com vítimas, fatais ou não. Tanto o 302 quanto o 303 são crimes culposos. Isso quer dizer o seguinte, na visão do legislador, na ótica do legislador penal, os acidentes de trânsito decorrem de culpa do motorista. O dolo, nesse sentido, é uma exceção. A regra dos acidentes de trânsito, então, portanto, concluindo, é que os acidentes de trânsito ocorrem por culpa de um dos condutores, ou dos 2 condutores, mas decorrem de culpa, não de dolo. Esse, por exemplo, então, é o quadro que temos na legislação específica de trânsito. Os crimes de dano previstos na lei de trânsito são, portanto, culposos, sendo a modalidade dolosa exceção. Tanto é que a lei de trânsito não prevê crime doloso de dano. Não existe homicídio doloso no trânsito na lei de trânsito. Você usa o Código Penal. Aí você encaixa o agente ou no homicídio doloso simples, no caput do artigo 121, ou qualifica a conduta no parágrafo 2º. Então, quero deixar bem claro já de cara essa ideia. Acidente de trânsito para o legislador decorre de culpa, ponto. Não de dolo. O dolo não passou pela cabeça do legislador no momento de editar a lei. Bom, e falando de culpa e dolo, já que o tema aqui é dolo, homicídio doloso no trânsito, eu sou obrigado a tecer alguns comentários a respeito da culpa e do dolo, para a gente entender mais ou menos onde eu quero chegar. Quando estamos na faculdade, temos aquelas aulas de direito penal, né, que o professor vai explicar pela primeira vez para o aluno o que é crime culposo, o que é crime doloso. É muito comum, às vezes, o professor dizer o seguinte: olha, culpa é a imprevisão do previsível, dolo é a vontade de praticar o ato. De uma forma simplista, é mais ou menos isso que se diz por aí. A imprensa, às vezes, quando quer noticiar alguma coisa relacionada a culpa ou dolo, eles simplificam ainda mais. Culpa é sem intenção, dolo é com intenção. Não é bem isso. Tá? É claro que a culpa, eu não tenho a intenção de alcançar um resultado. Mas eu também não posso afirmar que eu não prevejo o resultado no crime culposo. Porque a gente tem que lembrar que existe a figurinha da culpa consciente. Então, só tecer aqui alguns comentários.
O crime culposo, né, para a gente detalhar um pouquinho isso aqui para poder prosseguir. O crime culposo, por natureza, né, é realmente, na definição de muitos, a imprevisão do previsível. O que é isso? Tomemos por base o homem médio, aquele homem, não o homem de 1,5 m, né, aquele homem que tem, basicamente, acesso à cultura, que é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem conhecimentos normais e gerais, insere-se na sociedade de forma plena. Ele sabe, por exemplo, que certas condutas, se praticadas, podem gerar um resultado. Ou seja, ele tem necessariamente um conhecimento de que ele deve ter certos cuidados na sua vida social, a começar por olhar para os dois lados ao atravessar a rua, ou então, quando se tem um bebê em casa, colocar remédios potencialmente lesivos numa prateleira mais alta, se alguém tem arma de fogo, ao limpar uma arma, limpá-la descarregada, não com as balas no pente, não com as balas na pistola. Então, existem certas condutas que, efetivamente, todos sabem, é comum, né, que você, para praticá-las, tem que ter certos cuidados. Eu, quando dou minhas aulas, eu costumo dar um exemplo muito simples. Todo mundo aqui sabe que se você colocar uma gaiola ou um vaso no parapeito de uma janela, ele pode despencar lá de cima. Então, é uma conduta, no mínimo, temerária. Imaginem vocês, então, que uma senhora de 75 anos de idade tem lá um canarinho há 15. E, ao longo desses 15 anos, todo santo dia, ela vai lá no parapeito da janela e coloca seu canarinho ali no parapeito, sem proteção nenhuma. O faz, talvez não por desconhecer o perigo, mas por acreditar que aquilo não vai acontecer, que a gaiola não vai cair. E, de fato, se ela faz isso ao longo de 15 anos, e aquela gaiola nunca despenca lá de cima, atingindo alguém embaixo, que crime ela pratica? Nenhum. Por quê? Porque outra característica do crime culposo, além desse dever de observar o cuidado geral, outra característica do crime culposo, o resultado. O crime culposo, para existir, depende de um resultado. Eu só posso falar em culpa, como modalidade de elemento subjetivo do crime, se e quando ocorrer o resultado decorrente da falta de cuidado do agente. Esta falta de cuidado, né, os autores às vezes dão nome, modalidades de culpa, espécies de culpa. Eu particularmente entendo que essa falta de cuidado se resume de 3 formas diferentes, que é o que vocês já sabem: imprudência, negligência e imperícia. São as formas pelas quais essa falta de cuidado do agente se manifesta no crime culposo. Ou ele é imprudente, ou ele é negligente, ou ele é imperito. Pois bem, então já temos 2 premissas do crime culposo. Ele decorre da falta de cuidado, do dever objetivo de cuidado que todos nós temos, e depende da ocorrência de um resultado para existir no mundo prático. Sem resultado, por mais imprudente seja a conduta do agente, não há crime culposo. Pois bem, agora, a previsibilidade ou a previsão do resultado, a antevisão do resultado, isso é o que difere as 2 espécies de culpa. Quando eu falo em crime culposo, eu tenho que entender que eu tenho crime culposo na modalidade inconsciente. O que é a culpa inconsciente? O agente sequer previu o resultado. Embora o homem médio, o mundo ali pudesse prevê-lo, o agente, na situação em que se encontrava, não previu. Ele não teve aquela visão de que a conduta dele seria perigosa e poderia causar um prejuízo a alguém. Isso é a culpa inconsciente, que, para nossas finalidades, essa palestra aqui não me servem muito. Porque o meu tema, o que eu quero depois discutir com vocês é a culpa consciente com dolo eventual. De um outro lado, eu tenho a chamada culpa consciente. O que é a culpa consciente? Na culpa consciente, o cidadão, ele antevê um resultado, ele sabe que a conduta dele pode gerar um resultado, que ele até enxerga, que ele até prevê, mas ele, intimamente, acredita numa habilidade, acredita não na sorte, mas na sua habilidade, na sua competência, de que aquele resultado não irá ocorrer. Ele não aceita esse resultado, embora o preveja antes de praticar o comportamento. Isso é a culpa consciente. Ou seja, eu tenho previsibilidade de resultado, mas não aceitação do mesmo. Então, está até no gráfico aqui. É inconsciente, ele não prevê o resultado,
que para essa nossa palestra aqui não já explicado o tema já fica superado, e a consciente que ele prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá e não aceita o risco de produzi-lo. De outro lado, fora dos crimes culposos, eu tenho os crimes dolosos, que também se dividem em duas espécies distintas. O crime doloso, tá, ele, definido pela imprensa como aquele com a intenção, eu tenho que saber ao certo intenção de quê? Porque uma coisa é o dolo direto. O dolo direto se dá quando o sujeito prevê o resultado, quer o resultado, sabe qual é a conduta que o levará àquele resultado e pratica a conduta. Ou seja, ele pratica uma conduta já sabendo do resultado e querendo aquele resultado. Por isso, dolo direto, é um dolo direto, determinado a um resultado específico. Que também, para os fins da nossa palestra aqui, também não vou comentar muito a respeito, porque não é o tema principal. De outro lado, aí sim, que é o nosso problema, vem o dolo eventual. Também previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, equiparado ao dolo direto para fins de punição, assim como também a culpa consciente é equiparada à culpa inconsciente para fins de punição. O dolo eventual se caracteriza pelo seguinte: aceitação do risco. Independentemente do resultado, eu vou fazer do mesmo jeito. É assim, pelo menos, que se define o dolo eventual, né? Mas de uma forma mais técnica, o que seria o dolo eventual? No dolo eventual, o cidadão antevê o resultado, prevê o resultado, ou os resultados, ou sabe que a conduta dele poderá levar a um resultado que gere danos a terceiros, mas ele quer praticar a conduta e vai praticá-la. Então, ele está assumindo o risco de praticar a conduta e assumindo o risco de, praticando aquela conduta, gerar um resultado que ele já previu. Embora também não o queira. Mas, se ocorrer, tanto faz. Tanto faz. É o que se dane, como às vezes se fala por aí. Se der, deu. Se pegar, pegou. Se bater, bateu. Morreu, morreu. Tá? Esse é o dolo eventual. É movido muito mais por um motivo egoístico do que propriamente pela necessidade do comportamento. Tá? Não é alguém que está em estado de necessidade, nada disso. Então, ele sabe que a conduta dele poderá gerar danos e pratica a conduta mesmo assim. Então, no dolo direto, né, alguns autores expõem o seguinte: o que é o dolo direto? É a prática da conduta querendo o resultado ser determinado. No dolo eventual, é a prática da conduta apesar do resultado. Ou seja, para ele é muito mais importante praticar a conduta do que o resultado, efetivamente. Então, ele assume o risco. Isso é o dolo eventual, né? Conforme está aqui também. Dolo direto, conduta e resultado, ele deseja e pratica. No dolo eventual, conduta, ele deseja praticá-la, e o risco do resultado ele aceita, ele concorda antecipadamente. Então, feitas essas diferenças, básicas, porém relevantes, podemos adiantar o tema agora para o homicídio doloso no trânsito propriamente dito. Qual é o nosso grande problema? Aliás, não nosso, da doutrina penal mundo afora. A culpa consciente e o dolo eventual, se vocês perceberem bem, eles se tocam. Eles são muito próximos. Ambos, tanto a culpa consciente como o dolo eventual, em ambas as hipóteses, a gente prevê o resultado. Isso é comum aos dois institutos. Existe uma previsão antecipada do resultado. Isso eles são iguais. Porque tanto na culpa consciente a gente prevê o resultado, mas sinceramente espera que ele não ocorra porque ele é competente, apto, porque ele é um super-homem, aquilo não vai acontecer. Como também no dolo eventual, ele antevê o resultado, mas aí é diferente, ele assume o risco de produzi-lo. Por isso ele vai praticar a conduta independentemente do resultado. Agora, no momento chamado momento cognitivo, momento de pensar a conduta, os dois são praticamente iguais, porque ambos ele antevê o resultado. Aliás, estudando para a palestra, se eu não me engano, não sei se foi o livro do Bittencourt, do César Roberto Bittencourt, ele até comenta que o dolo eventual nada mais é do que uma modalidade de culpa consciente, só que com aceitação de resultado. Por isso que caiu no dolo.
Então, são absolutamente parecidos, são irmãos quase que siameses da culpa consciente e do dolo eventual. No entanto, a diferença de punição entre um e outro é brutal. Enquanto a culpa consciente é punida da mesma forma que o crime culposo, o dolo eventual é punido da mesma forma que o dolo direto. Então, visto uma cena, um acidente de trânsito, com vítimas, se aponta para aquela cena um crime culposo, a pena é de 2 a 4, homicídio culposo na condução de veículo automotor. Se, por uma razão qualquer, entende-se que ali houve um crime doloso, um dolo eventual, a pena pode ser de 6 a 20, se for homicídio simples, ou de 12 a 30, se houver numa qualificadora. Então, a diferença de tratamento é absolutamente gritante entre um crime meramente culposo e um crime doloso, ainda que na modalidade eventual. Pois bem, aí o que vem acontecendo nos tempos para cá? Eu já disse agora há pouco que, quando da publicação da lei de trânsito, a ideia do legislador para os crimes de dano era tê-los como culposos. Ou seja, a ideia do legislador era tratar o acidente de trânsito na forma culposa. Nessa época da publicação da lei, muitas críticas foram feitas ao fato de que, se eu pratico o crime culposo no trânsito, tem uma pena dobrada em relação ao crime culposo do Código Penal. Por que essa diferença? Porque o carro em si tem o tratamento do veículo automotor, o tratamento punitivo do motorista do veículo automotor é pior do que aquele que dirige um jet ski, por exemplo. À época, dizia-se que isso ocorria em razão do número de veículos automotores quando comparado ao número de jet skis, aviões, embarcações, iates, etc. Mas houve uma certa gritaria geral com relação a esse tratamento mais severo com relação ao motorista de veículo automotor. Por quê? Se eu dirigir no jet ski e mato alguém na praia, minha pena é do homicídio culposo do Código Penal. Se eu dirigir no veículo automotor, mato alguém no trânsito, a pena é dobrada, é de 2 a 4, do Código de Trânsito. Por que esse tratamento tão diferente? E de 97 para cá, a realidade é que as estatísticas vêm comprovando o porquê. Mata-se muito no trânsito. Só que para muitos, e para a imprensa em geral, essa pena de 2 a 4 anos não satisfaz. Entende-se que é necessário punir o motorista com uma pena mais severa, com uma pena que faça a sociedade sentir que foi feita a justiça. Mas nem sempre assim, não é assim que funciona. Beccaria já falava há 2 séculos que não adiantam penas mais severas, o que eu tenho é que ter a aplicação da pena que existe. E para se criar essa punição mais severa com relação a essa questão de mortes no trânsito, deu-se um jeitinho, que é o que é terrível em matéria penal, para começar a enfiar alguns homicídios seriam acidentes de trânsito, algumas mortes no trânsito, na modalidade de dolo eventual, forçando necessariamente a barra, criando, às vezes, falsas fórmulas que não se aplicam em todo e qualquer caso, e que não podem ser usadas de forma generalizada como vem sendo feito. Hoje, o motorista embriagado, ele é tratado como um demônio. Ah, mas está correto dirigir embriagado? Lógico que não, não está. Mas daí a dizer que quem toma um veículo embriagado quer, no momento em que senta de frente do volante, bom, eu vou assumir o risco do resultado, eu vou matar alguém, é demais. Porque se estivermos pensando assim, ou seja, que quem por si só anda em alta velocidade, quem por si só dirige embriagado, quem tira um racha, são todas condutas gravíssimas. Não estou dizendo aqui que não se tem que punir isso, não é esse o ponto. Mas eu não posso generalizar e dizer que quem pratica essas condutas está assumindo o risco de matar alguém sempre, necessariamente. Porque se eu fizer isso, eu também assumo o seguinte, bom, se eu estou tirando o racha, assumo o risco de matar alguém, é porque eu também estou assumindo o risco de me matar. Você não pode, quando você pega um veículo, ou para tirar um racha,
ou em estado de embriaguez, ou para andar em alta velocidade, pensar que só o outro que vai sofrer o resultado. Você começa também a criar a figura do motorista suicida. Porque se ele assume o risco de criar um resultado para terceiro, ele não pode impedir que o resultado não recaia sobre ele mesmo. Ele não tem esse controle divino. Se é dolo eventual, se é assunção de risco, a assunção de risco é para os dois lados. É tanto para quem está cruzando o farol direitinho, andando, trafegando a velocidade normal e é abalroada por um desses motoristas irresponsáveis, como também para o próprio responsável. Então, generalizar da forma como vem sendo feita que é o problema. Cada caso tem que ser analisado com parcimônia, com exame, efetivamente, dos fatos que cercam a situação. Eu não posso criar essas fórmulas. Direção mais embriaguez, o dolo é eventual. Racha mais embriaguez é sempre dolo eventual. Não é. Sobretudo no racha. Aliás, o racha fica bem claro. Quem tira a racha, mais do que qualquer outra situação, ele acredita que com ele não vai acontecer nada, que ele é apto o suficiente, que ele é rápido o suficiente, que ele é bom o suficiente, que com ele não vai acontecer nada. É a caracterização mais pura e simples da culpa consciente. Sobretudo, que eu volto a dizer, de quem tira o racha. Às vezes, quem está dirigindo embriagado não tem nem consciência de quem ele é verdade. Diga-se de passagem, é verdade. Mas, no racha, mais do que nessas demais fórmulas que eles criaram, tá? O cidadão que tira um racha, ele mais do que ninguém acredita no potencial dele como bom motorista e que nada vai acontecer. E vejam só uma outra situação. Eu disse a vocês há pouco que o crime culposo pressupõe resultado, ou seja, sem um resultado que gere dano a terceiros, ele não tem um crime culposo algum. Pois bem, imaginem só uma seguinte hipótese. Até conversando bastante no escritório a respeito desse tema, existe talvez uma conduta em si que eu ainda não consegui muito excluir dessa fórmula que está sendo banalizada, que é a tal da roleta russa. Porque quem fura o farol vermelho e faz isso ao longo de uma avenida inteira, ele não pode confiar na habilidade dele, isso é pura sorte. Sorte de que não cruzará com alguém vindo no sentido contrário, no verde, que seria o correto, que está dirigindo normalmente. Então, a roleta russa não me causa dúvidas. Então é dolo eventual. Provavelmente sim. Mas, então, se eu pegar a Juscelino Kubitschek, aqui em São Paulo, ali do Shopping JK até o Parque do Ibirapuera e furar todos os vermelhos possíveis e imagináveis e não atingir ninguém, que crime eu pratico? Nenhum. Mas não é o dolo eventual? Você não assumiu o risco? Tá, mas não tem resultado. Mas você tentou matar todo mundo que estava vindo. Não existe, não tem como. Né? Então, vejam só, o dolo eventual, né, ele tem essa outra característica que também se aproxima da culpa consciente, que é o conhecido resultado. Eu não posso falar em punição por dolo eventual sem que haja um resultado. Isso aproxima da culpa consciente. Agora, mais do que nenhum outro elemento dessas definições de culpa e dolo, a diferença de culpa consciente e dolo eventual está, sobretudo, na mente do agente. É claro que é praticamente impossível adentrar-se na psique humana para saber se ele, antes da prática da conduta, ele havia previsto o resultado e assumir o risco, ou se ele havia previsto o resultado e confiar na sua própria condição de bom piloto, para traçar a diferença. Às vezes, eu não tenho como definir o que é uma coisa e o que é outra. Na dúvida, pende para que lado? Para o réu. Havendo dúvida, ou seja, não havendo certeza de que é o dolo eventual, a posição deve ser a mais favorável possível ao réu, ao acusado. E que aqueles paladinos da justiça que pregam penas mais altas, que se conformem. Né? Agora, o que vem sendo feito é essa banalização do dolo eventual. Hoje existem as dúvidas. Salvo raríssimas exceções, e aqui acho que vou lembrar até uma cena que vocês devem ter na cabeça. Não sei se vocês se lembram daquele cidadão que lá no Rio Grande do Sul passou por cima de uma passeata de bicicletas.
Né? Aliás, dando aula, falava de exemplos assim, mas nunca tinha visto um na prática. Aquilo é um dolo eventual. Aquilo é um dolo eventual, clássico. Tudo bem que ele está alegando ali que ia ser agredido, que não, aí é questão de defesa. Mas peguem só a cena, só aquele trecho em que ele avança sobre uma passeata de pessoas de bicicleta. Vem bicicleta voando para todo lado. Aquilo é dolo eventual. É a mesma coisa que eu pegar aqui no dia do Natal, descer a 25 de março a 80 por hora. Nem digo muito mais que isso. Vai também passar por cima de muita gente. É um dolo eventual. Por quê? Porque antes da prática da conduta, não precisa ninguém me dizer que eu vou gerar danos a terceiros, que eu vou produzir danos a terceiros, e que eu estou assumindo o risco de produzir um resultado. A circunstância fática indica o dolo eventual. Ah, mas o racha por si só não indica o dolo eventual? Não. O racha por si só, como volto a dizer, indica a culpa consciente. Porque quem está tirando o racha, na maior das vezes, o faz movido por um sentimento de competição com o terceiro e por acreditar ser um bom piloto. Se ele soubesse de antemão que iria matar terceiros ou até mesmo se matar, será que ele tiraria o racha? Ele confia na habilidade dele. O ébrio, aquele que pega o volante sob efeito de álcool, também é outro que não quer, às vezes acompanhado. Se partimos do princípio de que todo e qualquer motorista bêbado dirige para causar danos a terceiros, ou assumindo esse risco de causar danos a terceiros, volto àquela tecla. Então, eu estou assumindo também a possibilidade de que ele, ao dirigir, ele está assumindo o risco de causar danos a terceiros, a ele próprio, a mãe, ao filho, à esposa, à namorada que está do banco do lado. Isso é incompatível com um dolo eventual puro e simples, com essas fórmulas banalizadoras. O que eu quero despertar em vocês não é a impossibilidade do dolo eventual no crime de trânsito. É possível. O que não é possível é banalizar o instituto como vem sendo feito, criando-se fórmulas. O direito não é matemático. O direito não é o mundo do ser, é o mundo do dever ser. Todos nós sabemos. Então, eu preciso analisar, preciso estudar, preciso analisar a prova, para daí julgar. Né? Também, recentemente, aqui em São Paulo, não sei se vocês estão lembrados, teve o caso de um ônibus, lá no Campo Belo, que parece que o farol estava embandeirado no amarelo, ele acertou no meio um veículo conduzido por um senhor de idade e uma pessoa também, era um Mitsubishi, se não me engano, um SX, e causando a morte dos dois. Né? O delegado, no dia, no momento dos fatos, não tinha perícia, não tinha nada, aí o homicídio doloso, por conta da velocidade que o ônibus empreendia no corredor. Espera aí, mas excesso de velocidade não é sinônimo de dolo. Uma coisa não leva necessariamente a outra. Ainda mais o motorista de ônibus está conduzindo passageiros a si próprio e N passageiros dentro do coletivo. Pressupor o dolo eventual é pressupor que ele estava se lixando para os passageiros, se lixando para os demais veículos e pouco ligando para o pedestre, que devia estar na rua. Podia estar em alta velocidade. Mas o que justifica afastar a culpa de pronto, como foi feito naquele caso? Tanto é fato que, até onde eu tenho conhecimento, isso já virou homicídio culposo. Né? Mas, no primeiro momento, naquela cena midiática, com a mídia em cima, holofotes, tal, o delegado não teve medo. Não, é homicídio doloso, em razão da velocidade do veículo. Só por isso. Está errado. Né? Então, esse sistema que vem sendo criado para punir o condutor é que está errado. Todos aqui nessa sala, creio eu, se não a maioria, conduzem veículos, dirigem, sabem das dificuldades que dirigem nessa cidade, dos perigos. Agora, todos nós somos santos, nunca ninguém tomou uma multa por excesso de velocidade, nunca será que alguém saiu da casa de um amigo num domingo, num churrasco, num bar. Não digo nem totalmente alcoolizado, não estou nem dizendo isso, mas com, pelo menos ciente que tem mais de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Basta tomar mais do que 2 cervejas. Nunca ninguém fez isso. Ah, tá bom. Então,
Se eu fizer isso, eu vou ser punido por dolo eventual. Da forma como está se criando hoje, se banalizando o instituto, qualquer um de nós está sujeito a cometer um homicídio doloso do dia para a noite no trânsito. Quando, na realidade, nenhum de nós aqui, acredito eu, sai por aí, talvez, tirando racha, faz isso no meio de vida, é useiro e vezeiro em desafiar as leis de trânsito. Talvez isso ocorra esporadicamente, eventualmente. Não é suficiente para justificar uma punição tão rigorosa. A pena, volto a dizer, vai de 2 a 4, ela pula do dolo, podendo chegar a 30 anos. Às vezes, por uma única conduta errada na tua vida, você vai punido por 30 anos. É desproporcional, é equivocado. A fórmula que se cria não funciona. Agora, existe algo ainda pior que eles estão criando. Não é só e apenas esquecer a culpa consciente e intrujar todo mundo no dolo eventual, que está sendo feito, ou que está sendo clamado pela sociedade. Não é só isso. Estão criando algo novo ainda, que, a meu ver, desafia a lógica do sistema penal, que é a tentativa de dolo eventual. Tentativa de homicídio, vamos dizer, como o dolo eventual tentado. Tá? É claro que no tratamento do Código Penal, quando o legislador tratou da tentativa, ele não excluiu a possibilidade de dolo eventual tentado, de condutas tentadas sob a modalidade de dolo eventual. O problema é que a lógica não permite essa conclusão. Como eu disse a vocês, tanto a culpa consciente como o dolo eventual dependem da ocorrência de um resultado para se verificarem no mundo prático. Sem resultado, eu não posso falar em culpa consciente, por mais imprudente tenha sido a conduta, nem em dolo eventual, por mais estúpida tenha sido a assunção de risco que o agente tenha assumido. Eu preciso de um resultado. Tá, então, volta aquele meu exemplo da roleta russa, por exemplo, Juscelino Kubitschek. O cidadão, altas horas da noite até, dirige pela Juscelino Kubitschek e fura todos os faróis vermelhos da Juscelino Kubitschek. No último, ali no cruzamento com a Santo Amaro, ali virou túnel. Um pouco antes, ali num dos cruzamentos, ele tem a fatalidade de abalroar um veículo que vinha trafegando normalmente e mata o seu condutor. Vão dizer que é o dolo eventual, etc, etc, etc. Tá. Matou o condutor, homicídio doloso eventual. Ele vai ter um belo problema para se defender. Agora, imagine a hipótese dele ter abalroado esse mesmo veículo e não ter matado o condutor. O condutor se feriu, foi para o hospital, foi tratado, talvez na UTI, se recuperou, até presta depoimento, tem uma vida normal, não teve sequelas. Aí o promotor vem e denuncia o cidadão por tentativa de homicídio na modalidade de dolo eventual. E até qualifica, colocando risco de perigo comum ou impossibilidade de resistência da vítima, tentativa de homicídio qualificado. Dolo eventual. Qual é o problema disso? Bom, vamos por partes. Se eu pego uma arma de fogo, miro em alguém para disparar um projétil, para matar essa pessoa, atiro 7 vezes e erro 7 tiros, e a pessoa sai correndo lá pelaquela porta. Que crime eu pratiquei? Não, aí eu tenho tentativa de homicídio, né, dolo direto, né? Eu pego uma arma, pratico uma conduta que eu quero praticar para atingir um resultado que é matar aquela pessoa. É um dolo direto e ainda com resultado determinado. É aquela pessoa que eu quero atingir. Como ela não foi atingida, ela sai correndo por ali e fiquei na tentativa. Mas aí eu tenho um resultado certo, determinado, claro, que eu não atingi por circunstâncias alheias à minha vontade. Tentativa normal, dolo direto, sem problemas. Agora, no dolo eventual, vamos pensar o seguinte, vamos pegar aquela cena do cidadão lá em Porto Alegre, na passeata das bicicletas. No momento em que ele acelera sobre os cidadãos ali com bicicletas, ele queria matar alguém deliberadamente? Ele não tinha, talvez, a intenção de matar. Direto. Ele não mirou naquele bicicleteiro ali, eu vou matar aquele. Não tinha dolo direto.
Agora, na cabeça dele deve ter passado, bom, eu tenho que acelerar, porque esses caras não aguentam mais ficar aqui parado, não sei o que e tal. Foi por cima da passeata. É óbvio que ele assumiu o risco de produzir resultados. Quais deles? Ou eu firo, ou eu mato, tanto faz. No final, ao que me consta, não matou ninguém. Apenas feriu alguns dos manifestantes ali. Foi denunciado por tentativa de homicídio. Por que eu não me conformo com isso? Pelo seguinte motivo. Se eu falo em tentar praticar um crime, ou tentar praticar um determinado crime para chegar a um certo resultado, eu estou falando de dolo direto. Quem tenta alcançar um resultado certo determinado e não alcança, por circunstâncias alheias à sua vontade, isso é um dolo direto. É vontade de praticar conduta e chegar a um resultado. O dolo eventual, ele apenas quer praticar a conduta, mas o resultado na cabeça dele não é certo, não é determinado, e se ele pudesse, ele nem gostaria que ele ocorresse. Ele não está tentando alcançar um resultado que passa na cabeça dele. Ele evita esse resultado. Ele só o assume. Mas na cabeça dele ele não quer que ele ocorra, mas assume. Mas não que resultado? O resultado que ocorre na prática. Não existe tentar chegar a um determinado resultado em dolo eventual. Na minha cabeça isso não entra. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Porque tentar é tentar alcançar um certo determinado resultado. O dolo eventual não existe isso. Ele assume resultados, mas não tenta chegar a um resultado determinado. Então, onde eu quero chegar? Que essa ideia de tentativa de dolo eventual, como vem sendo feito hoje, ela fere os mais comezinhos princípios da lógica do direito penal. O correto seria, bom, praticada a conduta na modalidade dolo eventual, apuremos os resultados. Lesões corporais? Tudo bem, então você vai responder por lesão corporal dolosa. Ah, você matou alguém? Tudo bem, então, um homicídio doloso, consumado, e lesão corporal culposa para os demais, dolosa para os demais. Pronto. Agora, como eu já disse, o que difere culpa consciente, dolo eventual, é a psique, é a cabeça. Já é difícil traçar essa diferença prática. Ainda eu quero entrar na cabeça do sujeito para enxergar qual o resultado que ele assumiu ou que ele teria assumido antes da prática da conduta, quando na realidade ele não quer aquele resultado ocorrendo, ele só assume. E mais, enquanto o dolo direto está descrito na lei como o alcançar, praticar a conduta para chegar a um certo resultado, o dolo direto o dolo eventual é definido como assumir o risco do resultado. Fôssemos aqui falar em tentativa de dolo eventual, eu não posso partir do resultado para criar um crime tentado. Eu teria que partir da assunção de risco. Então, ele tentou assumir o risco, como se ele acelerasse e o carro não fosse na passeata. Eu acelerei, mas estava em ponto morto, o carro não andou 2 metros e pifou. Tentei assumir o risco. O tentar está ligado ao dolo direto. No dolo eventual, o tentar deveria estar ligado à assunção de risco. Mas não é isso que eles fazem. As denúncias, elas partem de um resultado. Então, a vítima, coitada, foi abalroada, foi para a UTI, quase morreu. Ah, então isso é tentativa de dolo eventual, tentativa de homicídio. Mas aquilo é lesão corporal gravíssima. Se parto do princípio de que o dolo eventual é assunção de risco de resultado, eu não posso permitir que se puna alguém por tentar, porque assumiu o risco de tentar produzir um resultado. É ilógico. Então, esse ponto, tentativa de dolo eventual, tentativa de homicídio dolo eventual, é outra criação também que deve ser banida do meio forense. E, não obstante isso, é muito comum denúncias com tentativa de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Agora, verdade seja dita, o legislador não trata desse tema. O legislador, em nenhum momento, afasta a tentativa do dolo eventual. Muito pelo contrário. Se a lei não dispõe a respeito, cabe ao intérprete, por uma questão de lógica, tentar solucionar a questão.
Então, como a lei não dispõe nada a respeito, permite-se esse tipo de equívoco, né? Esse tipo de interpretação, que é o que vem ocorrendo, lamentavelmente, nos tribunais aí, país afora. Então, vamos com calma. Tá? Tanto a questão do dolo eventual no crime de trânsito, como a questão da tentativa de homicídio doloso no crime de trânsito, devem ser vistas sempre com muita cautela. O dolo eventual por si só, tá? O homicídio doloso consumado, dolo eventual, no trânsito, deve ser visto com cautela, porque, via de regra, estamos falando de condutas culposas, que estão se transformando em condutas dolosas por uma questão da mídia, uma questão da sociedade que vem pressionando o Poder Judiciário, e não se pode aceitar isso. Existem casos e casos. Cada situação deve ser analisada com extrema cautela. Não estou afastando a possibilidade, apenas estou dizendo que está sendo banalizado o instituto. O outro lado, a tentativa do dolo eventual, a tentativa de homicídio doloso na modalidade dolo eventual no trânsito, essa, a meu ver, é uma verdadeira criação, né, que não condiz com a realidade nem com a lógica do sistema punitivo. Porque ninguém assumindo um risco, ninguém tenta chegar a um resultado sem ser apenas um dolo direto. O dolo direto, sim, é compatível com a tentativa. O dolo eventual, não. E, até já para finalizar um pouco, chegando próximo da finalização da palestra, outro ponto que deve ser analisado é o seguinte. É verdade que nossas estatísticas no trânsito são das piores. Tá? Mata-se muito, fere-se muito, os prejuízos são incalculáveis, tanto para os condutores envolvidos, as pessoas físicas, como para o próprio Estado, né, o DPVAT, por aí vai. E é também, claro, que para os familiares, sobretudo, de alguém que foi vítima no trânsito, não se conformam realmente em ver um cidadão punido com as penas que nós temos nos crimes culposos de trânsito, seja da lesão corporal culposa, seja do próprio homicídio culposo no trânsito. Até entendo que as penas podem estar um pouco brandas demais, mas são condutas culposas. Não posso também elevar um crime culposo ao mesmo patamar de um homicídio simples, doloso do Código Penal. Não posso também aumentar muito a pena, senão quebra a proporcionalidade do sistema. Diante de um quadro como esse, existe uma saída que poderia ser adotada, e por vezes não é, que é o seguinte: crime culposo, homicídio culposo no trânsito. Por que é que, invariavelmente, às vezes se aplica a pena no mínimo legal? Porque o sujeito é primário, tem bons antecedentes. Sim, mas as condições do delito, as próprias circunstâncias do fato, se ele estava tirando racha, se estava bêbado, se produziu grandes ferimentos à vítima, tudo isso podem ser fatos a serem considerados pelo juiz na sentença para aplicar pena próxima do máximo legal, coisa que às vezes não acontece. O mesmo vale para as lesões corporais. Aplica-se, às vezes, a pena no mínimo, tão só com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Antecedentes, primariedade, etc, etc e tal. Deixando-se de considerar, às vezes, circunstâncias do fato, deixando-se de considerar, às vezes, a gravidade das lesões sofridas pela vítima, deixando-se de considerar eventuais prejuízos, deixando-se de considerar também até eventuais problemas que ocorram para os familiares da vítima. Você às vezes atropela e mata um pai de família, arrimo de família, a família inteira estará prejudicada. Tudo isso podem e devem ser fatores que poderiam ser considerados uma sentença penal condenatória para justificar a pena um pouco acima do mínimo legal ou, quiçá, próxima do máximo. Isso é, por exemplo, uma modificação que poderia ser feita. Porque da forma como está hoje, o juiz se baseia no 59, se o agente é primário, tem bons antecedentes, etc, 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 a pena tende a ficar mesmo no mínimo. Então, recentemente, na lei de tóxicos, a nova lei de tóxicos, trouxe ali, no artigo 42, se não me engano, uma disposição que permite ao juiz elevar a pena com base em quantidade e qualidade de tóxicos apreendidos, além de circunstâncias atenuantes do réu, além da primariedade, dos bons antecedentes, mas a própria quantidade do tóxico apreendido é base para aplicar a pena na lei de tóxicos.
Por que eu não posso trazer outros elementos para servirem de base na aplicação de pena nos crimes de trânsito, além do apenas o artigo 59 do Código Penal? De outro lado, aí é um instituto que está prestes, talvez isso venha a resolver o nosso problema, a ser introduzido no sistema brasileiro. Isso vem do direito alemão e é muito utilizado hoje já no direito europeu, como um todo. Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, que é a ideia da chamada culpa temerária, ou culpa gravíssima. É um instituto que nós ainda não temos aqui no Brasil. Quando eu comentei há pouco da culpa consciente e da culpa inconsciente, eu disse a vocês que a culpa consciente e a culpa inconsciente são punidas da mesma forma, são, para o legislador, crimes culposos, ponto. Isso, às vezes, também não é tão... não soa bem aos ouvidos, porque, teoricamente, quem pratica uma conduta com culpa inconsciente, sem prever o resultado, pratica um comportamento normalmente bem menos grave do que aquele que, mesmo prevendo o resultado, ele, por se achar bom piloto, no caso do trânsito, por se achar alguém apto a conduzir veículos, que sou bom, ele acha que não vai acontecer com ele, mas ele já anteviu o resultado. É, em tese, uma conduta mais perigosa do que daquele desavisado que praticou um comportamento de forma inconsciente e gerou um resultado a terceiro. Então, punir uma coisa e a outra também com a mesma pena pode também não ser o caminho mais correto. Daí é que surge a ideia da culpa temerária, culpa gravíssima. Seria uma nova modalidade de culpa, a depender de fatores objetivos, verificados caso a caso, que justificaria uma aplicação de pena diversa da do mero crime culposo. É como se fosse um meio termo entre a culpa consciente e o dolo eventual. Esta culpa gravíssima, esta modalidade de culpa, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas existe uma comissão atualmente discutindo um novo Código Penal. E esta modalidade de culpa, culpa gravíssima ou temerária, está hoje introduzida no anteprojeto do novo Código Penal, que, oxalá, né, seja votado e aprovado, né, porque, pelo menos, as pessoas que estão encarregadas de elaborar esse novo Código Penal são pessoas que conhecem efetivamente legislação penal, né, e acredito eu que, óbvio, que erros serão verificados depois da publicação. Erros sempre acontecem, um equívoco, uma redação às vezes mal feita, mas acredito eu que não serão muitos erros. A inclusão da culpa temerária no nosso sistema punitivo é uma solução que, a meu ver, agrada. Porque aí acho que vamos parar com essa ideia de dolo eventual, culpa consciente. É culpa temerária. O racha, a embriaguez, você teria uma punição num meio termo, talvez com uma pena que não chegue aos 20 anos, aos 15 anos, mas será maior do que os 4 anos de homicídio culposo de trânsito, não leva o cidadão a júri popular, que é sempre uma incógnita. Às vezes você tem uma discussão de dolo eventual no trânsito, o cidadão é pronunciado, vai a júri, por mais que ele morra dizendo que ele não queria matar ninguém, que não queria aquele resultado, que não assumiu risco de resultado nenhum, se o jurado entender por bem condenar, vai condená-lo, ele pega uma pena de 30 anos, 20 anos, por um fato de trânsito. Então, a culpa temerária nesse sentido é algo realmente que poderá solucionar muitos dos nossos problemas, né? Então, outro dia eu estava assistindo um programa de televisão e estava o ministro Gilson Dipp comentando a respeito, né, que a culpa temerária será incluída. Ele deu alguns patamares, né, de como a ideia da culpa temerária, exclusiva para crimes de trânsito, num primeiro momento, essa é a ideia da comissão, apenas nos crimes de trânsito, justamente para acabar um pouco com essa banalização do dolo eventual. Mas a redação ainda não está disponível, né, é um anteprojeto, senão traria aqui para vocês. Então, meus amigos, o objetivo da palestra aqui, como disse no início, não era pregar a impunidade no trânsito ou desmistificar o dolo eventual, afirmar aqui que é impossível o dolo eventual nos crimes de trânsito. Não é essa a ideia. A ideia que eu queria trazer para vocês, e espero ter conseguido, era apenas alertá-los para o fato que vem ocorrendo aí nos nossos fóruns, de que
o crime de trânsito hoje virou a bola da vez, é o crime da moda. Então, tudo que ocorre no trânsito, por mais que o legislador tivesse a concepção idealista em 97 de considerar como condutas culposas esses crimes de dano, hoje se olha primeiro para o lado do dolo, para depois enxergar se aquilo é culposo ou não. Então, na dúvida, as denúncias vêm sendo ofertadas no dolo eventual. O que, a meu ver, é um abuso, é uma banalização do Instituto, e mais do que isso, é o próprio desrespeito à dogmática penal e também aos princípios do direito penal. Sobretudo se pensarmos que esse cidadão denunciado por homicídio doloso no trânsito poderá ser submetido a um tribunal do júri, se pronunciado for, onde todos nós sabemos, nem sempre é a justiça, é o direito que prevalece, mas às vezes é a boa fala do promotor, às vezes é a roupa que o advogado está vestindo, às vezes é a ideia que o jurado tem do fato. Ou seja, os fatores mais absurdos podem ser considerados no tribunal do júri, sem que necessariamente a lei seja levada em consideração. Então, com essas palavras, meus amigos, eu aqui fico à disposição se houver algum tipo de pergunta, algum questionamento. Agradeço a presença de vocês todos aqui e espero ter passado essa mensagem para vocês no que concerne a banalização do dolo eventual no crime de trânsito. Muito obrigado.